Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Vinho Jurídico. Eu sou a Bruna Alves. E eu sou a Amanda Fonseca. E no episódio de hoje vamos explorar as nuances do direito sucessório com uma convidada muito especial. Então pegue sua taça de vinho e vem com a gente. Com certeza, Amanda, hoje temos o prazer de receber a doutora Júlia e de falar dessa matéria, descomplicar essa matéria, né, cheia de dúvidas. Muito obrigada, Júlia, por participar do Pod Vinho Jurídico. Muito obrigada, Bruna. Meu nome é Júlia Drummond, eu sou advogada. Fico muito feliz em ter recebido o convite aí da doutora Bruna. Estou bem feliz aqui no Pod Vinho Jurídico, eu já estava acompanhando há um tempo e é isso. Que bom. Então, como a gente sempre começa, Júlia, vamos falar um pouquinho sobre o início da sua carreira, né? Sobre a sua trajetória desde lá a faculdade de Direito, para todo mundo também te conhecer um pouco mais, entender um pouco da Júlia advogada que vai conversar com a gente aqui hoje. Então, doutora Amanda, eu entrei na faculdade de Direito não querendo ser advogada, em que pese exercer essa profissão hoje com muito amor. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser juíza e eu tinha total convicção realmente dessa intenção de ser juíza. Cheguei a estudar para concurso cerca de 1 ano depois que eu formei. Eu conheci a doutora Bruna num estágio, quando eu estava na época da faculdade, que foi muito proveitoso. E depois que eu resolvi dolorosamente aí não ser juíza mais, foi realmente uma opção pessoal de que qual profissão que se adequaria mais ao meu perfil. Eu realmente segui na advocacia. Eu cheguei a trabalhar em alguns escritórios e depois eu cheguei a montar 2 sociedades. Hoje eu estou na minha 3ª sociedade, que já faz quase 3 anos. E a gente segue no direito, segue na advocacia com muita firmeza, muita tranquilidade da forma de atuação, do nicho que a gente está atuando hoje no escritório. E o que te abrilhantou os olhos para você enveredar para a advocacia? E largar a questão de ser juíza, né? Não largar, mas querer... Mudar a opinião ali por um momento. Eu acho que foi a emoção de ser advogada. Eu tenho para mim que se eu fosse juíza, eu gosto muito de ter coisas diferentes no dia a dia, conquistar mais coisas, conquistar mais clientes, mais dinheiro, e estar sempre ali crescendo. Eu vejo hoje o Poder Judiciário, a carreira muito calma, muito... estável, né? Muito Aquela estável, engessada. Muito engessada. E até hoje a gente tem vários desembargadores ali que são muito jovens, então até a chance de você chegar ali no Tribunal de Justiça, chegar até dentro de uma comarca como Belo Horizonte, ela tem se reduzido cada vez mais, porque se a gente tem desembargadores ali com 35, 40 anos, até essa pessoa se aposentar e abrir uma vaga ali finalmente no tribunal vai demorar muitos anos. Eu acho que eu não teria muita paciência, muita vontade de chegar até lá. E aí eu escolhi a advocacia realmente porque eu me apaixonei depois que eu estava atuando em alguns escritórios, depois no meu escritório também. Eu gosto realmente da emoção de estar ali, de atender, de conseguir ajudar um cliente, de dar um telefonema falando com a pessoa que eu consegui finalmente resolver o problema dela. Então, foi por isso que eu escolhi realmente a advocacia. E agora entrando no tema do nosso episódio, né, do direito sucessório. Conta pra gente o que é o direito sucessório, as principais questões que envolvem o direito sucessório. O direito sucessório, doutora Bruna, é um ramo do direito que trata sobre inventário, sobre partilha de bens aí quando acontece o falecimento. Então, eventualmente, todo cidadão vai ter que lidar com o direito sucessório na vida dele, porque a morte, infelizmente, é um fim certo para todos nós. É a única certeza, né? Vamos dizer assim. É a única certeza que a gente tem. Então, eventualmente, vai ter que lidar. Mesmo assim, às vezes, os pais deles não deixou bens ali. Às vezes vai ter um irmão que vai falecer que vai deixar. Às vezes vai ter um filho. Às vezes vai ter uma esposa ou sogros aí, né? Que vai deixar patrimônio. Então, eventualmente, a gente vai ter que tocar nesse assunto tão delicado que realmente é a partilha de bens aí depois do falecimento. É visto até pela população em geral como uma questão meio avarenta falar sobre isso, mas é de extrema necessidade a gente tratar sobre isso. O inventário nada mais é do que o procedimento que a gente tem aí de receber os bens, administrar ativo, né, o patrimônio deixado, administrar o passivo, que nada mais é do que as dívidas deixadas, recolher o tributo para o Estado, que é o imposto que a gente chama de TCD, e fazer a partilha de bens aí para os herdeiros legais do que sobrar.
né? Então, eventualmente, todo mundo vai ter que lidar com esse procedimento e ter que lidar com esse assunto em algum ponto da vida, né? Se espera, inclusive, que a gente deixe aí bastante patrimônio para os nossos filhos. É bom a gente saber conversar sobre esse tipo de assunto. E levando para a prática aqui agora, vocês também, né, atuando, nós como advogados atuando nessa área, a gente vê que demanda uma sensibilidade um pouco maior. Quando a gente tem que atuar aqui com direito sucessório ou, né, inventários, partilha de bens, a gente tem que ter ali uma delicadeza um pouco maior para conversar ali com o cliente, que muitas vezes está passando por um momento difícil. A gente sabe que a gente tem ali algumas vantagens financeiras que são concedidas até na questão do imposto e tudo, quanto ao prazo de abertura desse inventário também. Então, para você hoje, é tranquilo que eu falo como que é lidar com essa... Porque acaba que a gente tem que fazer uma pressão para que o processo ali, ainda que extrajudicial, mas aquele procedimento ande, porque é um momento que a pessoa não quer ter tanto problema, né? A pessoa está vivendo ali um momento de sensibilidade, um momento do luto, né? Então, você também tem, porque eu sinto muito essa dificuldade de abordar ali, de ter essa conversa um pouco mais prática, porque querendo ou não a gente tem que atuar na advocacia prática. Eu tenho uma personalidade eu sou muito pragmática, quase igual um homem, assim, vamos dizer. Então, geralmente o que eu tenho que falar, eu sou bem direta. Essa questão do prazo, no escritório hoje, isso é utilizado até para poder criar um senso de urgência no cliente e ele contratar o escritório de uma forma mais célere. Esse senso de urgência ele é muito importante por causa do seguinte: primeiro, que vai trazer o cliente, né, para dentro do escritório, e segundo, que os prazos para poder abrir o inventário, para poder declarar o ITCD, eles são muito curtos e eles não respeitam ali um período de luto. O prazo para abertura do inventário é de 60 dias contados do falecimento. E esses 60 dias, eles são contados corrido ali da forma mais direta, ele não se interrompe. Aqui em Minas Gerais, a gente não tem multas relacionadas com o prazo de abertura do inventário. Então, não tem problema se ultrapassar, que seja 10 anos, a gente não vai ter multa. A questão toda é que, para o ITCD, tem prazo, tem multa e tem desconto. O prazo de 90 dias que a gente fala para o ITCD, contados também da data do falecimento, ele é muito relevante porque se a pessoa conseguir declarar e pagar o ITCD declarado dentro de um prazo de 90 dias, a gente vai ter um desconto ali de 15%. Então, assim, a gente precisa de falar com o cliente de forma que ele entenda esse senso de urgência. Que é benéfico para ele também. Que é benéfico. É a forma que eu tenho para poder sair dessa questão de talvez não respeitar o luto do cliente é falar: você vai ter um desconto de 15%. E aí o brasileiro adora, né? Desconto. Isso atrai, ele até esquece quem faleceu. Exatamente. E falando agora da questão até da partilha de bens, que eu acho que aí é um outro porém que a gente enfrenta muita dificuldade. E até para esclarecer para o pessoal também hoje, como que é essa questão da partilha de uma forma mais simplificada, como que você tem essa visão aí a respeito da partilha de bens, considerando aí um inventário que tenha bens a partilhar, que tenha um patrimônio a ser dividido. Hoje aqui no escritório a gente tem alguns casos, né, de inventário, que quando a pessoa chega aqui, ela acha assim: eu sou esposa do falecido. Não, eu sou herdeira dele, eu tenho meus 50% e ainda tenho percentual na parte dele. Então, para tentar explicar, né, o que é um herdeiro, o que é um meeiro, é muito complicado. Tenta descomplicar isso pra gente, por favor. A gente tem hoje a figura no Brasil do herdeiro e do meeiro. O meeiro nada mais é do que a esposa ali sobrevivente ou o marido ali que sobreviveu ao falecimento, tá? Então, aquele cônjuge ali que permanecer vivo, ele vai ter direito à meação. Geralmente, ele não é herdeiro. E eu falo assim que ele vai ter direito à meação como regra geral, tá? A gente tá pensando aqui no regime de bens, que ele precisa de ser analisado obrigatoriamente, geral do Brasil. Hoje, o regime de bens geral que a gente tem no Brasil é comunhão parcial de bens. Então, para a grande maioria da população, vai existir ali um meeiro, tá? Esse meeiro vai ser o cônjuge ali que vai ficar. Sendo meeiro, a pessoa não entra na parte da herança. Ela tem direito à metade dos bens
E é isso. Metade ela não, é dela, não metade é nem dela. que ela tá pegando ali metade. Metade já é dela pelo regime. Metade já é dela pelo regime, independente se consta ali na escritura, no registro, ou seja o que for. Isso é um direito legal garantido, inclusive em caso de divórcio ou falecimento, ela vai ter direito à mesma metade. E ela não adquire esse direito com o falecimento nem nada, já é, como a doutora Amanda falou, um direito que já é consolidado para ela ali, só vai ter realmente essa administração com a transferência desse patrimônio para ela na data do falecimento, tá? Mas já é uma situação jurídica consolidada. Então, a gente vai ter ali o meio. Os herdeiros serão quem? Serão os filhos, serão ali os irmãos, se não tiver filho, serão ali, nem esposa, né? Serão ali também tios, eventualmente. Podem ser sobrinhos também, que a gente tem ali todos os herdeiros colaterais, né? Quando a gente não tem nem cônjuge, nem filho, nem ascendente, que são pai e mãe. E aí, se por acaso ali tiver esposa, também vai herdar junto pai e mãe. E se tiver, não tiver esposa também, mas tiver pai e mãe vivo, né? O caso ali de uma perda de um filho, né? Que é uma questão bem complicada, os pais ali vão herdar a totalidade da herança. Então, assim, a questão da partilha, o ideal, que é a forma que a gente apresenta no escritório, é apresentar de forma escrita mesmo um esquema para o cliente, o que cada um teria direito. Até para ele visualizar, né? Eu acho que colocar no papel é diferente. A gente precisa mesmo demonstrar para a pessoa entender do que a gente está tratando. Entender do que a gente está tratando. E aí, assim, é até interessante para o advogado, porque dentro de uma seara ali patrimonial extensa, com uma quantidade grande de herdeiros, é importante a gente conseguir colocar no papel ali, até quando tem herança ali, por exemplo, de irmãos, aí tem a situação do irmão bilateral, do irmão que é unilateral, que é aquele que é filho dos dois pais ou de um pai só. Isso vai ter interferência no percentual que a pessoa vai receber. Então, é bem importante a gente colocar realmente no papel para o próprio advogado ver qual que seria ali a partilha legal. Não é obrigatória, tá, gente? A partilha o ideal, né? A qual a pessoa tem o direito ali legal, para a gente poder partir dali para definir com a família qual seria a melhor situação ali, qual seria o melhor acordo. Até para não gerar um excedente, né, de meação, né? Porque se fugir do ideal, né, do legal que você mencionou, tem um valor a mais a ser pago. Então, até para passar para o cliente essa informação, o ideal mesmo é colocar no papel essa situação toda. Sim, igual a doutora Bruna falou, excedente de meação, gente, é quando a gente tem um ITCD. O ITCD ele não incide sobre a parte da meação do cônjuge ali. Agora, tudo que o cônjuge receber acima de 50% vai incidir sobre a diferença, o excesso de meação. E o que é o excesso de meação de uma forma bem matemática, bem simples? A pessoa tem direito a 50%, tá? Então, vamos supor um patrimônio ali de 100 mil, ela teria direito a 50 mil. Se ela recebe 60 mil, vai incidir o imposto de excesso de meação, que é o ITCD. Aqui em Minas Gerais, a alíquota é 5% sobre 10 mil. Então, vai ser a diferença ali entre 50, que é o que ela teria direito, e o que ela efetivamente recebeu, que é 60 mil. Esse excesso de meação, a natureza jurídica dele é de doação. Por isso que incide o imposto de transmissão, causa, morte e doação, que é o ITCD. Tá? Então, vai incidir sobre essa diferença. A gente colocando no papel, de forma bem simplificada, como é que seria ali a partilha de bens, é tranquilo da gente fazer isso. Se tiver também diferença entre herdeiros, que aí não é meação, vai incidir também o imposto chamado simplesmente de doação ali entre os herdeiros. Vamos supor que um herdeiro ele também fique na mesma situação. Sejam dois filhos ali, não tem cônjuge, cada um teria direito a 50%. Se um recebe 60%, vai incidir ITCD também sobre a diferença. Então, até para a gente poder calcular esse imposto, apresentar isso para o cliente, qual que seria o imposto previsto ali, é importante colocar no papel de forma exata ali como que ficaria a partilha legal para a gente partir daquilo para poder tentar um acordo e tentar viabilizar ali a melhor forma de dividir o patrimônio. Júlia, você poderia compartilhar um caso prático com a gente, interessante, que você já viveu no âmbito do direito sucessório, exclusivamente em questão de inventário? Sim. A gente tem 2 casos no escritório que são interessantíssimos, tá? Um caso é especialmente de uma herdeira que ela foi reconhecida cerca de 10 anos depois do falecimento. O falecimento dessa pessoa aconteceu
em 1991 e ela foi reconhecida como herdeira em 2006. Esse caso, ele foi iniciado pelo meu sócio, não foi por mim, né? Eu não era nem formada ainda, acho que nem na escola ainda na época. Eles já tinham feito a partilha, tudo? Não. O que acontece? Quando teve esse reconhecimento, só tinha herdeiros colaterais ali, só os irmãos do falecido, os tios da minha cliente que estavam realmente herdando. E aí, graças a Deus, o advogado não terminou a partilha antes dela ter sido reconhecida. E aí, quando ela foi reconhecida ali como herdeira, a gente já tinha entrado com a ação de petição de herança cumulada com a ação de reconhecimento de paternidade. É muito importante a gente entrar com essas ações cumuladas, tá? Por causa de uma questão chamada de prescrição. A prescrição nada mais é que o direito, ele fulmina da pessoa de entrar ali, de requerer aquilo ali judicialmente. Ele realmente acaba depois de transcorrido um lapso de tempo determinado em lei. E, inclusive, é uma das formas mais fáceis de se ganhar um processo com relação à prescrição, porque é uma questão bem matemática. Tem a data, terminou a data, acabou, tá prescrito. Então, é uma... Não volta, né? Não tem... Acabou. Não volta. A gente tem causas ali de interrupção, de suspensão da prescrição, mas são hipóteses bem restritas, então é uma questão bem tranquila da gente analisar. E aí, o que acontece? Na época... 1991, a gente está falando do Código Civil de 1916. É um Código Civil muito antigo, com um vocabulário bem... rebuscado, bem complicado, difícil interpretação para os dias de hoje. Sim. Mas o prazo na época para poder entrar com essa ação era de 20 anos. Era o prazo geral. E aí, o que define um artigo, se eu não me engano, 2024 do Código Civil de 2002, que é o Código Civil que a gente tem em vigência hoje, que quando transcorre o prazo, mais da metade do prazo, se aplica a lei do Código Civil anterior. Se transcorrer até a metade ou menos da metade, se aplica o Código Civil novo a partir da data de vigência. Não é a partir da data do fato gerador, que seria aí o falecimento, tá? E aí, no caso, se a gente contar ali 1991 até 2006, que foi quando a gente entrou com a ação de investigação de paternidade, a data mesmo, o reconhecimento dela foi em 2011, eu acho. Mas em 2006, ali, que foi quando ajuizou o processo, a gente não tinha ali o transcurso do prazo integral de 20 anos. E certamente já tinha transcorrido mais da metade, que seria 10 anos. Então, a gente teria aplicação do prazo ali do Código Civil antigo de 1916. E aí, o que acontece nesse caso que ele se tornou tão emblemático no escritório? Depois que já tinha excluído herdeiros, já estava fazendo a adjudicação, né? A única herdeira estava recebendo ali todo o patrimônio e etc. Em 2018, surgiu uma pretensão ali dos tios em recuperar esse patrimônio. E aí eles falaram que o nosso direito estava prescrito, contando 10 anos desde 2002. E também alegando uma questão que foi levada até o STJ recentemente, num recurso especial de repercussão geral. E aí o escritório estava representando ali a parte ré, alegando que o prazo de 10 anos iria iniciar desde 1991. Sim. Essa discussão que teve no STJ ela é muito importante para o direito, porque a gente conta esse prazo de formas diferentes. Havia entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o prazo deveria se transcorrer da data do óbito ou da data da sentença final, com trânsito em julgado ali, ela é realmente definitiva, da ação que reconhece a paternidade. No caso, ele estava alegando que deveria transcorrer desde 1991, que era o prazo mais benéfico para ele. Só que a parte se esqueceu dessa regra de transição do Código Civil. E realmente o prazo era de 20 anos. Não tem como você pegar o Código Civil de 2002, retroagir ele para o prazo iniciar e findar até antes do Código existir. Porque findaria em 2001. O Código entrou em vigor em 2003, né? Então, assim, foi uma aventura, assim, a gente teve, né, participação no STJ, a gente até inscreveu para sustentação oral. Estava bem animada para essa sustentação oral, eu que ia fazer no escritório. Acabou que eu não precisei, porque o advogado da outra parte não apareceu. E aí os ministros me facultaram abrir mão da sustentação oral pela celeridade, né, do feito, porque eu era unânime em favor do escritório. Então foi um caso que a gente
conseguiu até agora. A parte está tentando levar para o STF. Eu não acho nem que vai ter o recebimento disso pelo STF, porque não é matéria constitucional. Então, eu acredito que vai terminar ali. Mas foi um caso que, assim, deu muito trabalho. Inventários costumam demorar muito tempo para poder acabar. Até para as pessoas entenderem, né? Que, com esse exemplo prático, a gente vê aí como que é lento o processo de inventário. Porque tem muita gente que acredita que, tá tudo certo, rapidinho resolve. Acha, às vezes, que pode ser até morosidade do advogado em si. E não, gente, a justiça, principalmente quanto à questão de inventário, partilha de bens, envolve, querendo ou não, envolve questões financeiras, bens, sim, demora. E demora muito. A gente vê aí que é longo. Demora muito tempo. E, assim, nesse caso já passou o meu sócio. Na época, o meu sócio tinha um outro sócio que já até faleceu. O meu sócio, então, ele assim, é mais velho. Então, assim... faleceu um dos advogados do processo sem nem ver o fim do processo. Até o inventário desse advogado já foi finalizado e esse processo continua firme e forte aí, entendeu? Então, realmente é bem extenso, assim. A tramitação são questões complexas, principalmente quando a gente fala ali de matéria que é totalmente de direito. E aí a gente tem que ter uma técnica ali para poder conseguir tocar esse tipo de procedimento impecável, porque senão realmente a estratégia ela não funciona. Sim. E precisa de tentar, né, ter uma unanimidade, ter os herdeiros ter um objetivo único para tentar ir para a via extrajudicial. Não ir buscando problemas, né, no inventário, porque aqui no escritório a gente tenta estimular o cliente. Vamos tentar resolver. Tem uma controvérsia? Vem aqui no escritório, vamos conversar todo mundo para chegar num consenso. Que esse, para mim, que é o objetivo, né? Porque o processo sendo rápido é bom para o advogado, é bom para a parte. Então, para mim, esse que é o caminho no inventário. A gente sempre tenta estimular o consenso, até porque a partilha legal, ela não auxilia a quem quer que seja. A gente vai ter ali uma comunhão ali de herdeiros que vão ficar em condomínio ali com os bens, junto com a meeira. A meeira, ela tem um direito que chama direito real de habitação na residência, que era comum ali entre ela e o falecido. Então, é um direito que ele não se extingue, a não ser que ela queira, sim, né? Sim. Então, assim, é uma situação complexa porque o inventário ele não vai resolver o problema familiar. Não existe venda de bens em inventário, a não ser que seja estritamente necessário para poder pagar dívidas ou o próprio imposto ou o custo do inventário. Então, a gente tem um problema relativo à partilha que, geralmente, demanda o ajuizamento de outra ação, caso as partes não cheguem em acordo, para poder ter a famosa extinção do condomínio ali, e se for o caso, com a venda de bens. Às vezes, um herdeiro X ou Y, ele não quer aceitar aquela venda, acha que o imóvel vale tanto e, na verdade, vale menos, ou qualquer coisa do tipo. O que eu falo é o seguinte, eu falo isso com todos os meus clientes, qualquer processo judicial, principalmente processos que demoram 10, 20, 30 anos, ele vai sair mais caro que qualquer divergência de valor entre herdeiro. Sim. Então, assim, o que vocês não abrirem mão pro colega, pro irmão, pro primo, seja quem for, vocês vão abrir mão pro advogado, pro judiciário e pro imposto. Sim. Então, assim, isso vai ser inevitável, a conta vai chegar de qualquer forma, então a gente tem que ter muito pé no chão, porque realmente a demanda ela fica muito cara no final das contas. A gente tem casos, igual esse caso, que tramita desde 1991, que até hoje não foi possível declarar o ITCD. Porque não tinha nem definição do rol de herdeiros. Não é o único caso que a gente tem assim no escritório. Quando não tem definição de rol de herdeiros, não tem como declarar o ITCD. Como que você vai declarar o ITCD, pagar o ITCD, para depois pedir uma restituição, talvez? Sim. A restituição, ela prescreve em 5 anos. Às vezes a demanda, igual essa aqui, se tivesse recolhido em 1991 e perdesse, não teria direito nem de ser restituído mais. Porque já teria prescrito o direito de restituir. Então, assim, não tem como antecipar esse tipo de coisa. E aí, fica uma briga eterna. Esse caso mesmo, foram propostos vários acordos, inclusive um deles, a minha cliente, que era a única herdeira, ia ficar com a parte mínima do patrimônio ali, de forma que era quase igual. Se eu não me engano, são 5 ou 7 tios, ela ia ficar tipo com 1/8 assim, do patrimônio e ia dividir igual, pra todo mundo, mesmo eles não sendo herdeiros. Não porque aceitaram. Ela é filha, tem exame de DNA. E não aceitaram. Mas às vezes o problema é assim, não, eu não quero que ela receba nada.
Esse é o problema, às vezes. Esse é o problema. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o patrimônio inteiro vai se consumir com essas custas do inventário, com o ITCD. O ITCD desse processo mesmo, ele vai sendo um valor, assim, estratosférico. Já perdeu qualquer desconto, vai ter multa, a multa é diária, os juros é diário do ITCD, o Estado não perdoa. Não, e é o que você falou, querendo ou não, a gente tem a questão do atrito familiar. Então, como a Bruna disse, às vezes a pessoa, ela já chegou num ponto que ela já não tá se importando nem com o patrimônio mais. Ela se importa com aquela questão de cunho familiar ali, de que fulano não pode receber. Ou vou prolongar isso aí enquanto durar para não dar esse direito, esse gosto, né? Eu já por má fé também, né? Sabendo que a pessoa é a herdeira, ela que vai ter aquele ônus no final do processo. Então, assim, problemas, ela que vai pagar, então eu vou continuar discutindo aqui se eu sou herdeira ou não. Eu já tive o desprazer, porque eu acho que não tem outra palavra, de escutar da outra parte falando em audiência de conciliação que ela vai brigar até o final, porque no final ela não vai ser herdeira, ela não vai ter que arcar com multa do ITCD nem nada, e pra ela é lucro, e o que ela puder tirar da outra parte, ela fica feliz. Então, assim, o que ela puder fazer com que a outra parte pague de multa de ITCD, de tudo, pra ela tá ótimo. Ela tá de vida feita. Então, assim, é uma mesquinharia, gente, que... Não, e a gente fica de mãos atadas, porque a gente, inicialmente, num caso desses, a gente não tem ali nenhum respaldo do judiciário e do Estado em si para vetar esse tipo de conduta. Então, se a pessoa tá ali para brigar com a herança, mesmo a gente sabendo que lá na frente ela não terá esse direito, arrasta pelos longos anos e é moroso da mesma forma e gera custos da mesma forma, então a gente fica de mãos atadas. Esse caso mesmo do escritório, a gente peticionou várias vezes na STJ, eu cheguei a despachar com o ministro relator, justamente sobre o fato de que, nesse caso, se você contasse a prescrição, seja 10 anos de 2003, seja 20 anos de 91, não estava prescrito em hipótese alguma, que não era nem para receber o recurso especial por total falta de cabimento da argumentação mesmo, porque realmente era uma argumentação assim, muito absurda. Não adiantou, levar até o final, até marcar. Foi um dos primeiros casos que eu peguei junto com o meu sócio. A gente não era nem sócio na época, a gente era parceiro só. Eu tinha outra sociedade na época. Foi um dos primeiros casos. Esse julgamento aconteceu tem 3 meses, se eu não me engano. Então, assim, só pro STJ marcar sessão de julgamento foram 3 anos totalmente perdidos, porque o STJ mesmo consignou no acórdão que a argumentação, infelizmente, não tinha cabimento. Não tinha cabimento de nenhuma forma, de qualquer forma que você... Eu nem opinei se era a forma X ou Y. Eu só deixei bem claro que, independente da forma, não estaria prescrito. E mesmo assim, teve o recebimento e tramitação, com parecer. Isso tem um ônus público muito grande. Não só para o cidadão que está ali aguardando um posicionamento judicial, mas para o próprio Poder Judiciário, que realmente fica ali com uma quantidade de demandas enormes, que são incabíveis completamente. A gente vê muito disso no Poder Judiciário. Eu até, recentemente, uma palestra na OAB, não me lembro quem foi que falou, acho que foi o Nelson Roosevelt, mas eu não posso estar enganada, que falou que a maior parte das ações, o autor é que perde. Isso é relatório consolidado do STJ. A maior parte das ações no Brasil são totalmente improcedentes, com a perda do autor. Aventuras jurídicas. A pessoa já entra em aventura perdendo o processo. Sim. Porque se você entra, gente, mínimo de certeza, eles têm que... Não é que você vai entrar que você tá ganhando. Sim. Mas você tem que ter, né, pelo menos uma viabilidade. Uma viabilidade ali. A gente não vê, às vezes, colegas fazendo essa análise. E a gente não vê clientes fazendo essa análise. É um posicionamento, inclusive, que o escritório tem de não entrar com demandas que são totalmente incabíveis, sem pé nem cabeça. A gente não entra nem com declaração do cliente, porque eu não vou ganhar nada com aquele processo ali, a não ser perder meu tempo. Não, e eu me questiono, quem que tá ali fomentando, né, aquela aventura jurídica? É o cliente ou o advogado? Esse que é o ponto também principal. Sim, eu acredito, e a gente pega muito disso. O cliente, quando acende a chama ali dentro dele de um pingo de razão, aquela pessoa alimenta aquilo ali com mundos e fundos. Eu tenho direito. Eu tenho direito. Isso também é um ponto que eu acho que, até hoje,
por mais que a gente, e aqui a gente não garante, né? A gente é bem claro ao delimitar que todo o processo, ao meu ver, ele sempre tem uma viabilidade, a gente tem processos que têm viabilidades muito maiores do que outros, mas a gente sempre depende de um terceiro, que é o juiz, que é o entendimento do juiz, que a gente, às vezes, pega aqui ações que a gente fala, não, certeza que, assim, tem tudo pra dar certo. E chega lá na frente, chega recurso e sobe. Não vai ser. Por quê? Porque o entendimento daquele processo em específico foi contrário. A gente faz de tudo. Mas tem uma coisa que a gente tem que saber lidar muito bem é com a expectativa do cliente. Sim. E é o que eu acho hoje que não são todos os advogados, os colegas de profissão que sabem lidar com isso. Porque, querendo ou não, envolve custos, envolve dinheiro, envolve financeiro. Então, às vezes, claro, a gente tem aqueles advogados que, mesmo dando o feedback negativo, o cliente insiste. Então, a gente já teve cliente aqui que mesmo falando, olha, a chance é mínima. Não, eu sei, mas eu quero tentar. Perfeito. Eu vou te cobrar mais caro do que você ganharia com o processo. Exatamente. Ele, não, eu quero justiça. Aqui tem muito disso, né? Então, a gente tenta levar isso dessa forma, mas a gente sempre tenta não fomentar essa expectativa, porque é uma situação que no final ainda fica ruim pro advogado. Fica, porque a culpa é sempre do advogado. O cliente, querendo ou não, ele tem uma chama ali de esperança de que ele vai ganhar. E assim, a gente tem... Recentemente eu tive uma audiência, por exemplo, num caso de direito de família, não é sucessões. E assim, no Brasil, genitor tem direito de conviver com a criança. E a guarda geral é compartilhada. No caso, não tem fundamento nenhum para não ter convivência, muito menos para a guarda não ser compartilhada. A genitora só pediu isso na justiça, assim, ela nem justificou o pedido. Uhum. E aí, em audiência de conciliação, né, conversei com o advogado e etc. O advogado até bem pé no chão no que diz respeito a isso. O cliente não quis de jeito nenhum, sendo que a gente sabe como que vai ser ali uma decisão judicial. Não teve nem fundamento. Porque a chance do judiciário não permitir a convivência ou proibir ali, colocar a guarda na lateral, ou seja, o que foi, é quase inexistente. E é aquele ponto, é o que a gente tá falando, né? É a vontade do cliente, é a vontade da pessoa ali que, por mais que a gente tente, não é inibida facilmente. Mas a gente tem, e acho que isso, como conselho para a área, né, jurídica em si, para os advogados em si, é de fato não fomentar falsas expectativas, porque no final, sempre a corda arrebenta sempre pro lado do advogado. Porque na hora da sentença, o cliente vai esquecer que você falou com ele que tinha uma probabilidade muito pequena, que tinha uma chance muito pequena. Então, nessas horas, a gente tem que saber lidar, tem que driblar ali com um jeito para que a gente não frustre, porque eu acho que também é muito ruim você frustrar qualquer expectativa de um cliente, e também para cuidar da sua postura profissional, do seu nome ali que está em jogo. Então, é um dos pontos que eu acredito que no direito sucessório também deve implicar muito, porque tem muito a questão da picuinha ali familiar. Então, às vezes você tem que pôr o pé no chão. Olha, uma conduta que a gente tem no escritório é o seguinte: quando a gente entende que as demandas são totalmente incabíveis, a gente pode até, às vezes, ajuizar uma ação ou outra ali, porque existe um fundamento, mesmo que seja fraco. Sem fundamento, o escritório realmente não ajuiza. Então, a gente vê ali o que dá para alegar, né? O que a gente consegue fazer no caso. Essas demandas que a gente orienta a não entrar, a gente geralmente pega a declaração do cliente. É um termo de esclarecimento ali, livre e desimpedido, com o cliente assinando, falando que ele foi orientado. A gente consta no termo as orientações que a gente deu, falando expressamente, sugerimos a não interposição da ação, mas você, fulano, aí optou por seguir dessa forma. Então, tá isentando ali a responsabilidade do advogado, né? Então, a gente pega esse termo bem redigido, não é um termo que dá para fornecer de modelo nem nada, porque realmente é peculiaridade de cada caso que deve ser analisado. Então, a gente pega esse documento com o cliente. E é muito importante orientar o cliente adequadamente. A gente consegue evitar muitas demandas totalmente incabíveis com a orientação certa. E eu também, assim, em audiência, já tive o caso, assim, da juíza advertir o advogado da parte contrária porque não estava orientando o cliente de forma adequada. Sim. Então, assim, é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o puxão da orelha vai vir aí numa audiência.
E aí na frente do cliente. Na frente do cliente. E tá? da outra parte, gente, a gente tem que pensar nisso também. É o cliente que tá vendo, é a outra parte que vai ter ali mais um gás e um argumento para ir a fundo nas alegações contrárias. Então, é complicado, não é agradável, né? É uma situação desconfortante para a parte, principalmente, mas para o advogado também. E hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a litigância de má-fé, que é quando realmente não tem fundamento nenhum. É raro o Tribunal de Justiça, os tribunais no país inteiro, aplicar multa por litigância de má-fé, mas eu já vi aplicar multa por litigância em pouquíssimos casos. Acho, inclusive, que o judiciário deveriam aplicar mais. Deveria aplicar mais. Porque, assim, tem cada caso, assim, que você fala assim, que aventura é essa, meu Deus? O cliente é obrigado a contratar um escritório, né, um advogado, para se defender de algo completamente infundado. E ainda por cima, ele não tem direito à restituição dos honorários que ele pagou. Sim. Porque os honorários são contratuais, contrata porque quis. Então, assim, ele tem realmente um prejuízo ali, moral, financeiro, de tempo também, né? Sim. Relativo àquela demanda ali, que às vezes realmente já está decidido pelo tribunal ou tem uma previsão expressa em lei e a pessoa continua querendo. Não estou falando de demandas que dependam de provas, mas demandas que realmente, às vezes a matéria é totalmente de direito. E a litigância de má-fé, ela vem muito atrelada a essa questão que já está previsto na lei ou então já tem um entendimento super consolidado do tribunal em repercussão geral, súmula, ou seja, o que foi, a pessoa continua insistindo aí contra aquilo sem um fundamento para se reformar o entendimento. Porque a litigância de má-fé, ela não é aplicada quando se vê um nítido entendimento de ter talvez uma reforma de um entendimento, porque hoje a sociedade poderia se adaptar a uma outra fase, né, uma evolução, nem nada. Os entendimentos dos tribunais, eles são mutáveis. A gente vê aí a torta direito, que o tribunal decidia X até o ano tal, depois passou a decidir Y, isso é normal. Mas a gente vê ali um intuito realmente de prejudicar a outra parte, de causar ali um dano processual relativo àquela demanda ali, que é totalmente incabível. A gente tem, inclusive, casos no escritório relativos a isso, que claramente foram fraudes e a instituição financeira não reconhece, e empresas aí de locação também não reconhecem, às vezes. Então, assim, são questões bem complicadas, né? Às vezes é só ter a boa vontade de olhar ali a foto, ver se realmente é a pessoa e resolver a demanda ali e fica lutando. Hoje, com o indeferimento em massa, né, da gratuidade de justiça, que hoje para você entrar antigamente você entrava com processo, você tinha lá a declaração de hipossuficiência, que você mencionava que você não tinha condições de arcar com as custas, e aquilo ali era presumido, né? Por mais que ainda é presumido, os juízes hoje estão solicitando a comprovação. Então, com esse indeferimento em massa, porque aqui no escritório, a maioria dos processos a gente está tendo que recorrer quando efetivamente o cliente não tem condições de pagar. A gente apresentou toda a documentação e o cliente não tem condição, aí a única opção é o agravo. Então, com esse indeferimento, eu acredito que essas aventuras não estão reduzindo. Aqui elas reduzem bastante, mas sim, a gente porque tem um custo, né, o processo. Tem um custo, mas a gente tem um cliente que ele realmente entra querendo ele tá disposto, exatamente. Não vou falar que isso não existe. No escritório a gente nem pede justiça gratuita, muito difícil a gente pedir. A gente não chega nem a pedir. Porque se tiver que parecer com o imposto de renda do cliente, já não vai passar. Então, a primeira coisa que eu peço, que é a justiça gratuita, me traz o imposto de renda. Eu vou analisar, vou falar. O juiz vai autorizar ou não vai, entendeu? Não adianta a pessoa querer chegar com 50 imóveis e pedir justiça gratuita, porque não vai funcionar. Então, assim... E é perda de tempo, de novo. Porque aí arrasta o processo sem nem iniciar. Porque você entra com aquele processo, pede a gratuidade. O juiz indefere, entra com recurso de uma pessoa que tá ali, que você já sabe que vai ser indeferido o recurso também, você perdeu aí um longo tempo para iniciar seu processo. Sim, com certeza. E aí é importante a gente deixar bem claro com o cliente essas questões da justiça gratuita e às vezes ali para até não fomentar uma demanda que seria incabível, um pedido incabível, ressaltar os ônus ali que vem com a perda do processo, né? É um risco entrar com o processo ali e receber 20% ali de
honorários de sucumbência para ter que pagar para outra parte. Apesar de que os juízes não aplicam... Não aplicam 20%. Não aplicam os 20% em muitas demandas. Na maioria. Teve um caso aqui no escritório que inicialmente tinha arbitrado 15%. A parte entrou com recurso, diminuiu nossos honorários, né, Amanda? Eu fiquei assim, não tem condição. Eu falei, não tinha hipótese de diminuição, não tinha motivo. Diminuiu os honorários do escritório. Agora, Ju, outra questão importante, né, que tem sendo muito comentada aí nas redes sociais, vive aparecendo para mim no Instagram, é sobre a hold familiar. Conta um pouquinho como que funciona, né, essa estratégia que muitos estão utilizando para a proteção de bens. Como que funciona na prática isso? Essa questão da holding ela é muito relevante quando a gente pensa em planejar uma sucessão, né, planejar um inventário futuro. A holding nada mais é que uma empresa criada ali pela família, não é necessariamente só por quem ali seria o genitor e etc., para poder abarcar o patrimônio familiar de forma integral e prever dentro das regras de direito empresarial qual seria ali a transferência desses bens. A holding, por si só, exceto raríssimas situações em que ela tem um recolhimento prévio ali do ITCD, com total doação dos bens, ela não impede o inventário. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer é, a gente acha que a gente vai fazer holding, que vai impedir inventário. A holding que está sendo feita aí pela maioria das pessoas, eu já tive contato com vários contratos relativos à holding, não impedem inventário. Somente passar patrimônio para uma empresa e você ser titular das cotas, se você morrer, tem inventário das cotas. Não vai ter dos bens, mas terá das cotas. E isso é importante mencionar, porque a procura ela aumentou, assim, bruscamente. É uma questão, e acho que é até a informação, né? A informação hoje ela é reproduzida com muita facilidade. A gente tem a internet, igual a Bruna falou que direto aparece nas redes sociais, porque a holding familiar, ela teve um boom mesmo. A gente teve um boom de procura também aqui. Então, passar um pouco dessa concepção mais jurídica para as pessoas ajuda também a não fomentar ali uma falsa ilusão, né? Sim, que é a questão do inventário, que eu acho que hoje as pessoas buscam exatamente com esse intuito. Existe a possibilidade. Sim. Existe, mas ela tem que ser muito bem planejada. E aí, não existe transferência de bens no Brasil sem pagar tributo, gente. Se você transferir antes de você falecer, você vai recolher ITCD. Se você transferir na hora do falecimento, você também vai recolher ITCD. Tá? Porque aí nós estamos falando de transferências gratuitas. Eu não vou entrar no mérito das pessoas que fazem contratos nulos de compra e venda. Tá? Prevendo valores ali irrisórios, ou talvez prevendo até os valores reais, recolhendo ali o ITBI, que talvez seja um pouco melhor, e não havendo transferência financeira ali. Eu não vou falar sobre isso porque, assim, primeiro que não acho adequado a gente dar uma orientação jurídica errada no que diz respeito a gerar nulidade absoluta do negócio jurídico que está sendo feito. Sim. E isso é nulidade absoluta, isso não prescreve. Porque é um negócio jurídico totalmente simulado, que pode ser alegado a qualquer tempo, exceto pelos próprios interessados. Então, assim, eu não recomendo esse tipo de situação para os meus clientes, eu não vou entrar nesse mérito, que seria realmente uma forma, talvez, de você, né, se safar de alguma coisa. Até porque eu acho uma economia, sinceramente, me desculpa a palavra, muito porca. Você está, às vezes, economizando ali 2% de imposto, 1% de imposto, que às vezes vai ser a diferença do ITCD, para poder gerar um negócio inseguro, complicado. A única forma de você evitar esse inventário seria com a transferência total dos bens para aquele herdeiro ou para a sociedade, com a integralização total de todos os bens ali, e a pessoa não faria parte da sociedade como sócio. Ela ficaria como administrador, como usufrutuário dos bens. Só que você vai ter o recolhimento prévio do ITCD. Isso tem que ser avaliado com muita cautela, por quê? Por exemplo, em Minas Gerais a gente tem um desconto de 15% do ITCD. Então, às vezes, não é o caso de você se fazer uma holding, porque às vezes, no momento do falecimento, vai ser mais benéfico para a família. A holding, ela traz um custo alto, porque a gente está falando ali de uma máquina empresarial. Cara, você tem que manter uma empresa ativa
durante 10, 20, 30 anos, 50 anos da sua vida, 60, tomara que todo mundo viva aí até os 100 anos, 110 anos. Então, assim, é um lapso de tempo muito grande, você tem que manter contador, você tem que manter declarações. Então, é um custo, é uma movimentação financeira alta. E isso deve ser sopesado quando a gente fala do planejamento sucessório. A holding nada mais é do que uma ferramenta disponível no direito para se fazer um planejamento sucessório. Ela nem surgiu hoje, eu já vi holding criada há 20 anos atrás. Sim. Então ela não existe, não surgiu ontem no Instagram, ela não funciona dessa forma tão simplificada e a gente tem que ter muita responsabilidade com os negócios que a gente orienta para o cliente, porque às vezes em um planejamento sucessório a gente vai orientar outras ferramentas como o testamento. É uma Às análise vezes de custo-benefício, né? Se aquela situação é elegível para o seu cliente. Tem que ser benéfica para ele. Tem que ser benéfica. E para a família, né? Porque às vezes até a própria manutenção dessa holding, com pagamento de tributos, alvará de localização e funcionamento. Às vezes você não vai querer colocar ela na sede da sua casa, você não vai querer colocar a sede na sua casa, você vai querer colocar no coworking ou o que seja que for. São questões complicadas. Isso tudo traz um custo de longo prazo. Então, às vezes, o que você está economizando ali no ITCD, você está pagando o triplo só de manutenção da holding. E aí a gente tem que avaliar o seguinte: a holding, ela é necessária, ela demanda uma quantidade de patrimônio ali para ela ser recomendada. Eu não recomendo holding quando a pessoa tem um carro e uma casa. Sim, não faz Não sentido. tem nem o que administrar dentro da empresa para poder precisar dessa proteção empresarial. E aí, até uma visão muito particular minha, eu acho que a gente tem que ver isso com muito cautela, porque existem famílias que estão utilizando a holding para poder fraudar patrimônio, fraudar ameação, prejudicar principalmente mulheres que são do lar e às vezes não têm esse conhecimento empresarial e administrativo e jurídico, né, tão apurado. A gente tem que tomar muito cuidado na orientação que a gente está dando para o cliente, porque quando a gente sai da seara familiar e sucessória e a gente entra na holding, a gente vai entrar dentro da seara empresarial. São poucos os advogados que sabem fazer um inventário com a empresa dentro. Pouquíssimos. Mesmo, eu conheço, assim, raríssimos casos. E olha que no escritório, a maior parte dos casos que a gente pega tem alguma empresa envolvida. E geralmente as pessoas não sabem nem como liquidar um patrimônio. Se a gente fala de valuation, se a gente fala de acordo de cotista, assembleia geral, às vezes a gente tem ali uma SA, o escritório hoje está montando uma SA para um cliente que vai ser uma holding. Então, assim, são situações societárias que não estão no cotidiano da população do Brasil. São situações que a gente não sabe lidar cotidianamente. A gente não sabe, às vezes, nem intimar uma pessoa para comparecer numa Assembleia Geral. Para que você vai criar uma holding? É para você manter um advogado o resto da vida dele? Administrando aquilo ali, porque o advogado vai ter que administrar. Você não sabe fazer? Às vezes é uma estratégia, né? Às vezes é uma estratégia de negócio bom. Então, assim, a gente tem que analisar o cabimento, nível de instrução ali daquela família, possibilidade de administrar aquilo ali, quantidade de patrimônio, custo, para poder realmente fazer um planejamento sucessório amplo, prevendo ou não a possibilidade ali de ter uma holding. Até porque com a holding a gente pode ter ali talvez uma economia tributária muito grande. Se a gente fala de um cliente ali que ele tem muitos imóveis de aluguel e etc., às vezes ele vai precisar inclusive de um complexo empresarial. É o caso também de alguns clientes do escritório que às vezes precisam de ter uma empresa só para poder ter todos os imóveis que estão para locação, outra que tem só para compra e venda, outra que tem só para poder receber dividendos, ou então tem o patrimônio ali investido, né, em questão de dinheiro mesmo físico, né, que está no banco, está em bolsa e etc. Às vezes você cria um complexo empresarial ali com uma holding liderando aquilo tudo. E aí você vai prever formas de administração, você vai prever formas de cessão daqueles direitos, distribuições de lucros, tributação. É uma questão bem complicada, complexa, não é uma situação que a gente vai conseguir entender ali em 2, 3 stories do Instagram, uma live. Realmente todo mundo é elegível, né? Essa é a questão. Todo mundo fica nessa, vamos criar uma hold familiar. Não é esse. Às vezes o testamento é melhor.
Às vezes o testamento é melhor. A gente já teve clientes, inclusive, com patrimônios grandes mesmo. A gente acha que o pessoal do Instagram é rico, vocês nunca caminharam no interior de Minas Gerais para poder saber realmente onde está a riqueza. E aí a gente vê gente com muito patrimônio, faturamento às vezes de 20 milhões no mês, gente. E a holding não foi recomendada. Então, como toda a área não valia do direito, a pena, né, a pessoa tinha um planejar. filho. Para que ela queria fazer uma holding? Não tinha nenhum propósito, não mexia com aluguel, não fazia compra e venda, não tinha assim, nem economia tributária. Ouvir o holding familiar é aquele ponto. É isso. A recomendação foi por não fazer. Não fazer. Não tinha por que fazer. Eu falei com o cliente, olha, para que você quer montar esse complexo empresarial todo? Sendo que o direito de família já, né, em caso, já te assegura. O direito das sucessões também já te assegura e não tem nenhum tipo de propósito. Quando a gente fala, gente, de holding, se a gente tiver que passar ali 3 imóveis de 1 milhão cada um, a gente está falando só de custo para transferir esse imóvel. Custo, eu não estou falando de tributo. Você ir lá no cartório averbar que integralizou. Vai ser pelo menos 8 mil, 10 mil para cada imóvel. Então a gente está falando de um custo ali para poder criar a holding, às vezes de 30 mil. Para poder averbar tudo certinho. Para poder averbar tudo certinho. E aí, isso com 3 imóveis. A gente tem que avaliar isso, porque às vezes a pessoa vai consumir um imóvel inteiro com custo para poder constituir a holding. E não é que ela não tem o dinheiro. Ela tem o dinheiro. Mas é o equivalente a um imóvel inteiro do patrimônio da família ali, para poder constituir uma empresa que não tem nem a menor necessidade dela existir. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o modismo, realmente estudar a fundo. Precisa de ter ali um estudo interdisciplinar entre direito das sucessões, direito de família e direito societário, para a pessoa conseguir lidar com essa matéria da holding, que realmente ela é recomendada para vários casos e para outros não, mas é uma matéria complexa. E nem só o direito, né? Como toda a área do direito e na vida, a gente precisa de planejar para chegar à conclusão do caminho a ser adotado. Então, a holding é um exemplo disso. Às vezes não é bom para você. Então, o ideal é planejar mesmo. Uma forma que às vezes a gente encontra bastante de planejamento sucessório, ele vem ali quando a pessoa já é casada com uma alteração de regime de bens. Às vezes, nem o testamento é suficiente. Às vezes, a gente vai fazer um testamento, uma alteração de regime de bens. Às vezes, a pessoa está para casar, e aí a gente vai fazer um planejamento matrimonial ali, prevendo, né, como que vai se dar esse casamento, como é que vai ser o regime de bens. E eu não estou falando em caso de divórcio, nem nada disso, porque a gente não pode pensar só nisso. Até uma questão de funcionamento melhor ali do matrimônio. A gente tem, por exemplo, casais que têm muitos imóveis em vários lugares. Às vezes não faz sentido para a família a pessoa ter que ir ficar assinando junto com o outro. Então, às vezes, em um regime de bens, a gente soluciona isso. Eu não tô falando de casos que tem fraude, não. É de gente que eu tenho certeza que vai morrer junto. Mas que ali, aquele regime específico. Aquele regime ali, a pessoa é empresária, mexe com imóveis, fica aí, tem que ficar carregando o cônjuge ali, igual mala sem alça, pra tudo quanto é lugar, pra assinar escritura, pra não sei o quê, pra assinar contrato. O João vai me carregar. Ele vai me carregar pra todo canto. Isso aí. Então, é uma questão complicada. Às vezes não é recomendado para todas as famílias. Às vezes um regime de bens ali a gente consegue alterar e socorre isso já. Sim. E falando aí agora da questão, a gente passou aí essa questão da holding, eu acho que é um último ponto que no direito sucessório também é muito importante, que é o testamento. Por quê? O que eu vejo muito hoje? E volto lá no início, que a gente falou que a questão do direito sucessório é um pouco mais delicada, porque as pessoas preferem não acreditar naquela realidade. E eu acho que o testamento em si, ele tem um pouco disso. Porque as pessoas têm um receio de que se eu tô fazendo ali aquele testamento, tá doente, tá passo, morrendo. Exatamente, é um passo que assim, nossa, eu tô dando um passo mais próximo, sabe? Então eu acho que as pessoas têm muito esse receio. Mas a gente vê que em inúmeros casos é o melhor planejamento sucessório. Ainda que não seja, gente, no fim da vida, tá? Isso pode acontecer no fim distante, não precisa ser ali no fim tão próximo. Como que é a sua percepção hoje sobre essa questão do testamento em si?
A gente já fez vários testamentos no escritório, eu acho ele um instrumento, assim, muito interessante. A gente tem vários casos em extremo litígio no escritório, inclusive um caso indicado pela Bruna, né? E teria sido resolvido se tivesse feito um testamento totalmente, não ia ter nenhuma discussão. Nada, não ia ter um litígio. E a gente tá falando de litígios aí que às vezes vão durar 10 anos, que teria sido evitado ali com um testamento simples, prevendo uma linha do que... Teria evitado totalmente um litígio caro, gente. Então, assim, o testamento... Você não tá com o pé na cova quando você tá pensando em testamento. E é o que eu falo com vários clientes, o seguinte, quando a gente fala em testamento, a gente tá evitando, na verdade, uma discussão, a gente tá evitando problema. E eu acho que ninguém quer deixar problema para herdeiro. A gente quer evitar briga. O planejamento sucessório, ele vem muito aliado a você não querer deixar um problema. Porque... a pessoa não pode querer falecer e que a família entre em colapso de briga depois. Morrer com E é isso que a gente... é isso que geralmente acontece. A gente tem um caso ali, por exemplo, do Gugu, que se tivesse deixado um testamento, ele tinha resolvido, falando, tem união estável com fulano, deixa o patrimônio assim assado, tinha resolvido o problema. E o Gugu tinha um corpo jurídico atrás dele, tinha um né? corpo, eu nunca entendi por que ele não tinha um testamento. O testamento dele deve ser particular, tá perdido por aí, não é possível. E é um documento que a gente não tem essa concepção, mas é um documento simples. Se a gente... Simples, que eu falo entre aspas, mas se a gente for pegar aí tudo que a gente falou até agora, um inventário, uma holding, a partilha de bens quando já tá no inventário judicial, tudo isso é bem mais complexo do que um testamento. Ô, gente, é um lá em casa, pra contratar um jazigo, foi uma luta. Falava assim, meu Deus, vocês estão querendo me matar. Imagina se eu tocar no assunto do testamento. Eu já matei alguém lá em casa. O testamento, gente, além dele ser simples, ele é barato. A gente recomenda no escritório o testamento sempre por instrumento público, para evitar que o documento se perca, tá? E aí, às vezes, a gente fica pensando, nossa, mas a minha família já vai saber agora? Não, tá? Ele é feito por escritura pública, é um documento público, mas ele só é disponibilizado pelo cartório ou pela pessoa que fez, ou com a certidão de óbito da pessoa na mão. Então, assim... selado. Ele não é selado, mas ele é quase selado, porque só a pessoa pode pegar, ou então, quando ela morrer. Sim. Então, não é um documento que vai ficar assim, nossa, vou procurar quem da família... Pra quem que ele deixou o quê? Testemunho, deixa eu ver, deixou um testamento, deixa eu ver aqui... ver qual tio que eu vou puxar o saco ou qual tio que eu já vou largar de mão, né? Que ele já não tenho nada. Já não tenho direito a nada ali. Isso não vai acontecer. Eu até recomendo que seja feito o testamento no cartório e não testamento particular para evitar que o testamento fique ali dentro de um escritório de advocacia que pode pegar fogo, que pode perder um documento, porque escritórios perdem documento eventualmente, ou com um familiar que pode simplesmente falar, depois que você faleceu, não concordo, vou jogar isso fora. Você vai fazer o quê? Você já morreu? Então, fazer isso no cartório é um documento barato, não fica caro, nem os emolumentos do cartório. E eles são documentos que vão ficar muito mais baratos em questão de honorários do que um litígio ali na frente. E ele une a família. Porque a família tende a respeitar o que a pessoa deixou escrito em testamento. Sim. Mesmo às vezes que seja nulo ali, eventual disposição do que está no testamento, a família tende a respeitar, porque a sociedade exige um certo respeito do que a pessoa deixou ali como última vontade. Então, é bem relevante a gente deixar esse instrumento, e isso para qualquer família que tenha qualquer discussão de união estável, de filho, se é sócio-afetivo, se não é, de reconhecimento. Às vezes você não quis reconhecer em vida ali, deixa reconhecido no testamento, porque depois vai dar problema. Não adianta querer tapar os olhos, porque o problema vai surgir e o problema vai ser assumido pela sua esposa, pelo seu marido sobrevivente aí, no pior momento da vida deles, que é quando você não vai estar mais aqui. Vai ser assumido ali pelos filhos que estão em luto. Às vezes ele, 15 dias depois do falecimento, recebe uma citação de um processo litigioso ali de inventário que vai durar 20 anos. Às vezes nem seus netos vão receber o patrimônio que você deixou. Então, uma vida inteira de trabalho, é muito triste ela acabar em um litígio. Sim. E não poder beneficiar realmente ali quem eram os reais beneficiários e quem eram as pessoas que você realmente importava para poder receber aquele patrimônio ali. Não,
Perfeito. E agora, pra gente encerrar aqui, nós vamos pro nosso jogo aqui de perguntas rápidas. Então, são perguntas, claro, no direito sucessório ali, o rápido ele é um pouco relativo, mas a ideia é uma pergunta e resposta mais dinâmica, até pra gente trazer aí esse conteúdo final. Testamento, só um minutinho, deixa eu ir. Testamento ou planejamento sucessório via hold? Qual a sua escolha? O planejamento sucessório, ele pode prever tanto o testamento quanto a holding. Se for para escolher assim, sem analisar nenhum caso, seria o testamento, mas eu entendo que o ideal é fazer um planejamento completo para poder concluir ali qual que seria a melhor ferramenta. Inventário judicial ou extrajudicial? Extrajudicial. Hoje, inclusive, gente, é bem relevante, o CNJ permitiu fazer aí um inventário extrajudicial com menores, tá? Incapazes ali. Então, assim, ferramenta importantíssima. O processo vai andar muito mais rápido em que pese ser enviado para o Ministério Público. Então, mesmo com testamento, ele já estava autorizando também. É bem bacana essas ferramentas. Eu, inclusive, já fiz um inventário com testamento. No cartório, tem cerca de 4 anos que eu fiz. O primeiro do escritório. Então, é bem importante a gente fazer tudo no cartório extrajudicial. Rápido. A não ser que a parte realmente precise de justiça gratuita. Fora isso, cartório é a melhor opção. Inventário com regularização de imóvel, o que deve ser feito primeiro? Depende. Eu não recomendo fazer inventário de posse. Porque, às vezes, a gente vai ter a posse de um imóvel ali, vai ter que entrar com uma ação de uso capião, às vezes uma ação litigiosa, e às vezes vai perder esse processo. Se você inventariar essa posse, você vai pagar custos de inventário, honorários e TCD, registro não vai ter apenas. Mas o restante, todo o custo você vai suportar. Para eventualmente, lá na frente, perder uma ação de uso capião, você não tem direito a restituir esse dinheiro que você gastou O regularizando imóvel. o inventário. Então, toda vez que a gente tem ali posse, o meu conselho para os meus clientes vamos analisar a situação que está o imóvel, a regularização daquele imóvel, para depois avaliar se a gente faz o inventário primeiro ou se a gente faz a regularização do imóvel primeiro. Se for uma situação litigiosa, é melhor você fazer primeiro regularizar o imóvel para depois inventariar. Ou se for o caso, até ali, não é pular uma cadeia registral, mas é pular aquela transferência de posse ali e já fazer até em nome dos herdeiros aquele uso capião ali, talvez você pode evitar o custo ali do inventário. Então, isso tudo precisa de ser avaliado. Quando é uso capião, realmente eu não recomendo fazer inventário de posse, não. Eu já tenho isso bem consolidado, de que não funciona bem. São raríssimos os casos que a gente tem que fazer isso, geralmente são casos em que tem eventual litígio. O litígio aí de novo trazendo prejuízos, porque se tem briga, vai ter que inventariar a posse. Não vai ter jeito, a outra parte não vai abrir mão para regularizar primeiro. E aí isso traz um prejuízo muito grande para as partes. E uma dica prática para evitar conflitos familiares na partilha de bens? Fazer um testamento, um planejamento aí antes de falecer, isso evita muito problema. Maiores erros que as pessoas cometem ao planejar a sucessão? Eu tava rodando a taça. Eu tô aqui rodando a taça e a Amanda me olhando. Eu falei, não, ela vai me matar. Você quer perguntar de novo? Não, vou ter que falar, senão ela vai me cortar. Maiores erros que as pessoas cometem ao planejar... Qual que é? Cometem ao planejar a sucessão. Deixa eu voltar, porque eu cortei, né? Maiores erros que as pessoas cometem ao planejar a sucessão. Não pensar no custo que envolve esse planejamento e não fazer essa análise congruente entre custo-benefício e o planejamento que realmente está sendo proposto ali. Não necessariamente o que vai ser mais caro vai ser mais seguro e não necessariamente o mais caro vai te trazer uma economia de dinheiro. Geralmente, não. Então, a gente tem que avaliar realmente o custo ali, o benefício que está sendo trazido e realmente a segurança ali do que está sendo feito. A nossa última pergunta, um conceito de direito sucessório que todas as pessoas deveriam entender. Acho que a sua primeira pergunta que você fez hoje, a diferença entre meação e herança. É bem importante a gente ter em mente ali quem é o meeiro, o que ele tem direito e quem é o herdeiro.
O herdeiro, gente, ele é previsto em lei, tem o rol de herdeiros. O meeiro é sempre o cônjuge, tá? E aí ele pode ter meação ou não. Meação é sempre sobre bens comuns. E aí, o meeiro, ele pode até eventualmente herdar também, mas ele vai herdar sobre os bens particulares. A gente precisa de ter isso bem definido, inclusive nós, advogados, especialmente nós, para a gente não fazer partilha errada. E essas partilhas erradas, elas geram um dano para o cliente muito grande, patrimonial, e às vezes um prejuízo financeiro enorme com o inventário. Júlia, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui hoje, compartilhando do direito sucessório, né, e tentando descomplicar essa matéria tão complicada. Muito obrigada mesmo. Faço das palavras da Bruna a minha. É sempre um prazer e foi um prazer trazer aí nossa primeira convidada mulher no nosso Pode Vir. Primeira da nossa área, colega de profissão. Então, assim, foi muito bacana. Essa troca eu acho que vai ser de grande valia para todo mundo que está assistindo. E já vou aproveitar para fazer o nosso merchan, @podevinhojurídico, Mandinha FK. Bruna.Araújo-Alves. E claro, deixa aqui seu espaço também, Júlia, para divulgar suas redes sociais, seu trabalho. Mais uma vez, foi um prazer. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Bruna. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu já estava acompanhando o Pode Vinho. Eu sou amiga da Bruna de longa data, né? Acho que já faz uns 8 anos, pelo menos, né? Que a gente se conhece. E para mim foi um prazer estar aqui com 2 advogadas que eu entendo serem brilhantes, com um escritório maravilhoso, né? Uma seriedade na atuação muito relevante. E eu vou deixar aí o meu contato das redes sociais, @eufamiliarista. O meu Instagram ele está um pouco parado, mas eu sempre respondo mensagem. Ela tem muito conteúdo. Eu não tô tendo muito tempo de movimentar as redes, mas recomendo aí quem tá iniciando na área de sucessões e família, dá uma passada no Instagram, porque realmente o conteúdo lá é muito extenso. Ótimo. Muito obrigada e obrigada a todo mundo que nos assistiu. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e até a próxima.